Obrigado. Nossa igreja também está assumindo um compromisso com o Vitor. Ele é aqui de Catanduva. Ele está no ministério agora também, de Asas de Socorro, que é um ministério já bastante antigo aqui no Brasil, trabalhando especialmente para levar missionários nos campos missionários ali da região amazônica. Ele é piloto de avião, está agora durante um período de 4 anos lá em Anápolis, em Goiânia, onde é a base da Asas de Socorro, com o objetivo ali de receber todo o treinamento, que eles voam com aviões bem pequenos, levando missionários, levando medicamentos, buscando missionários nesses campos mais difíceis, descendo em pistas que só pela misericórdia de Deus. Então eles têm que fazer muito treinamento, apesar de já ser um piloto ainda que jovem, mas bastante experiente. Mas a nossa igreja também está assumindo um compromisso de ajuda financeira ali para esse querido irmão. E estejamos orando. Se Deus permitir, logo ele estará aqui com a gente para os irmãos conhecê-lo também. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, agora para a palavra do Senhor. Em João, no capítulo 6, versículos 1 a 14, peço mais uma vez a gentileza dos amados de se colocarem em pé. Após a leitura, oraremos e os irmãos poderão se assentar. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 14. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. A palavra de Deus nos diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, se aproximava. Disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Senhor, mais uma vez queremos agradecer pela Tua santa palavra que pudemos acabar de ler agora para a nossa edificação. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, e não só compreendê-la, Pai, mas também crer no poder da Tua palavra, esta palavra bendita e santa, que é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida e a vida de todos aqueles com quem nós a compartilharmos. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém, Pai. Os irmãos podem se assentar, queridos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram os primeiros líderes da igreja do Senhor. E da liderança deles se formou a primeira igreja. A igreja que nós chamamos de igreja primitiva. A igreja lá de Jerusalém.
nós perguntamos como homens tão simples como eles, como uma igreja tão carente de recursos materiais, conseguiu fazer tanto e ir tão longe em tão pouco tempo. Começando de Jerusalém, diz a Bíblia que eles alcançaram toda a Judéia e Samaria, chegaram aos povos gentios, espalharam o evangelho por toda a Ásia, pela Europa, e chegaram no centro do Império Romano, a Roma. Como afirmou o apóstolo Pedro, aquele coxo que estava na porta formosa do templo pedindo esmolas, esta igreja revela esta verdade. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham o bem mais precioso. E eles compartilharam esse bem mais precioso por todas aquelas regiões e enriqueceram a vida de tanta gente, compartilhando a Cristo e o Evangelho de Cristo. A fé no Cristo vivo, Cristo que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. A suficiência do Evangelho de Cristo foi um motor propulsor para que eles fizessem tanto, fossem tão longe em tão pouco tempo. Queridos, nós estamos diante do único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. É o único milagre que nós temos relatado nos 4 evangelhos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E se esse milagre foi relatado nos 4 evangelhos, é porque ele tem uma importância fundamental dentro do ensino de Jesus e dentro do cristianismo. O alvo primário de Jesus, aqui nesse texto, não era a multidão, ainda que a multidão tenha sido tão abençoada com os pães e os peixes. Mas o alvo primário de Jesus aqui eram os próprios apóstolos. Eu volto a ler o versículo de número 3, peço a gentileza de você acompanhar em sua Bíblia. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A multidão estava ali. Mas como foi lá no Sermão do Monte, quando aquela multidão toda estava lá e Jesus se dirigiu em especial aos seus discípulos? Mais uma vez, mesmo com toda aquela multidão ali diante dos olhos de Jesus, Jesus se dirige de uma maneira especial aos seus discípulos. Mas o que é que Jesus queria ensinar com esse milagre aos seus discípulos? Nós veremos, queridos, que em essência, Jesus queria ensinar tanto aos apóstolos daqueles dias, quanto à igreja hoje, que para realizar a obra de Deus, a obra do reino de Deus neste mundo, a única coisa que de fato nós precisamos fazer é crer em Jesus. É crer na suficiência do Evangelho. Essa verdade ela se expressa em todo o contexto da passagem, mas principalmente é destacada nos versículos 28 e 29. Eu não li, peço a você que acompanhe então na sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta aí, tá bom? João 6, 28 e 29. Assim está escrito. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Queridos, é sobre isso que esse texto vai nos falar. É sobre isso que este grande milagre, extraordinário milagre, deixado para nós, revelado para nós, transcrito para nós nos 4 evangelhos, o milagre talvez mais importante realizado por Jesus em relação à igreja, é que Jesus quer nos ensinar. Agora prestem atenção aqui. A obra é de Deus. A missão é de Deus. Nós somos apenas cooperadores. Não somos nós que traçamos os planos. Não somos nós que estabelecemos os métodos. O plano é de Deus. O método é de Deus. Cabe a nós, queridos, seguir o plano. Cabe a nós abraçar o método
E cabe a nós apenas colocar as mãos à obra e confiar naquele que é o dono do plano, e que tem todos os recursos para que o plano dele possa ser realizado. Mas eu quero chamar a atenção para algumas questões aí que nós temos no texto, que elas são muito importantes para nós. Primeiramente, no versículo 4, João vai destacar para nós que tudo o que está acontecendo foi no tempo da Páscoa. A Páscoa estava próxima. E nós sabemos que a Páscoa, de acordo com o versículo 5, aí que nós vamos ver, tudo era uma festa muito importante para o calendário judaico. E João vai fazer uma ligação entre a proximidade da Páscoa e aquilo que Jesus estava para fazer. Por que isso é importante para nós? Porque a Páscoa era um evento marcante na história do povo judeu. A Páscoa ainda se deu muito lá atrás, no tempo em que o povo judeu era escravo no Egito, onde eles viveram por 430 anos como escravos. E a Páscoa apontava para aquela noite de libertação, a última noite em que eles passariam como escravos no Egito. Deus ordenou a Moisés, e Moisés colocou isso para todo o povo, que eles, em cada casa, eles matassem um cordeiro de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Eles matassem um cordeiro e tomassem o sangue daquele cordeiro e passassem nos umbrais das portas de suas casas, para que quando o anjo da morte, naquela noite, passasse sobre todo o Egito, e até mesmo na terra de Gósen, onde moravam os judeus, ele passando por ali, onde tivesse aquele sangue, ele não entraria e não levaria a morte dos primogênitos. E através do sangue desse cordeiro, Deus proveu a libertação da escravidão do Egito para o seu povo. Depois de serem libertos, nós sabemos bem a história, eles andam durante 40 anos pelo deserto. E durante toda essa caminhada longa pelo deserto, Deus os alimentou com o maná. Sabe como se chamava o maná? Maná. Não, você que pensa. Maná significava o quê? O que é isto? Quando eles pegaram pela primeira vez aquele negócio que caiu lá do céu, eles foram recolher, eles perguntavam, o que é isso? E assim ficou o nome, maná. Maná significa, o que é isso? Eles pegaram, porque eles não entendiam, não estavam entendendo o que era aquilo, e chamaram de maná. O que é isto? Era o maná. Era o pão que descia do céu, que Deus fazia chover do céu. Todas as manhãs eles iam lá, pegavam e comiam. E assim durante 40 anos Deus não deixou faltar o pão que descia do céu para alimentar a fome de todo o seu povo no deserto. Agora, tanto o cordeiro quanto o maná apontavam para Cristo. Apontavam para Cristo. Eram tipos de algo muito maior, de uma redenção muito maior, de uma libertação muito maior, que não atingiria apenas o povo de Israel, apenas os judeus, mas era um propósito de Deus para todos os seres humanos. E esse evento, queridos, da Páscoa, onde os judeus então, todos os anos, eles celebravam a Páscoa, ali eles comiam o cordeiro juntos, comiam pão sem fermento, ervas amargas, para lembrar de toda a história deles, do tempo que eles passaram, das amarguras que eles passaram, da escravidão e de tudo mais. Jesus estava para celebrar com a sua igreja. Seria o último ato de Jesus antes de ir para a cruz. E ali na noite da celebração da Páscoa, Jesus toma o pão. E ele diz, isso é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos em memória de mim. Amados irmãos, o que representa esta realidade?
O que representa a Páscoa? Páscoa, a morte do Cordeiro para a libertação. O maná, a provisão de Deus, diária de Deus, para alimentar o seu povo. Que quem alimenta o seu povo, aos seus amados, diz a Bíblia Sagrada, Ele dá o pão enquanto dormem. Enquanto dormem. O cuidado de Deus para com o seu povo. O que simboliza isso? A morte do Cordeiro de Deus, onde seu corpo e seu sangue são oferecidos em sacrifício, e também como alimento espiritual para o fortalecimento da fé de todo aquele que crê em Jesus. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, que toda esta cena que está aqui sendo montada, através da multiplicação dos pães e dos peixes, na época da Páscoa, Jesus ali, é que na realidade o que Jesus quer transmitir a toda a sua igreja, a todo o seu povo, a todo aquele que nele crê, que Ele é o centro da nossa fé. Ele é que nos dá vida, Ele é que sustenta a sua igreja. Vamos aqui tentar montar o quadro. Uma multidão está seguindo Jesus. Eles estão seguindo Jesus por causa dos milagres, das curas, das coisas que Jesus estava fazendo. Eles, na realidade, não sabiam quem era Jesus. Para eles, Jesus era apenas alguém bom, que curava as pessoas, que ajudava as pessoas doentes. Enfim, eles não sabiam direito quem era Jesus. Mas Jesus está ali e os leva para um lugar deserto, longe da cidade, muito longe da cidade. Começa a ficar muito tarde e a multidão está faminta. Os apóstolos estão ali. De repente Jesus se dirige para um dos seus apóstolos, para Filipe. E Jesus se dirige para ele com uma pergunta, ou com uma proposta na realidade, para que os discípulos dessem de comer aquela multidão. Talvez ele se dirige para Filipe, eu não sei muito bem, talvez Filipe estivesse naquele momento, não Judas, que era o tesoureiro do grupo, mas Filipe talvez estivesse com a bolsa ali, levando a bolsa com as ofertas que eram dadas a Jesus para que ele desenvolvesse o seu ministério, e ele se dirige a Filipe, dizendo exatamente isso. Vamos ver de novo os versículos 5 e 6? Diz aí, né? Versículo de número 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas aí diz o verso 6, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Qual seria a resposta de um dos apóstolos de Jesus? E Filipe responde no versículo 7, assim: Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário correspondia a um dia de trabalho. 200 denários correspondia quase, era equivalente a quase um ano de trabalho de um trabalhador pobre. O que Filipe está dizendo? É como se ele pensasse assim: mesmo que juntássemos todos os recursos disponíveis aqui, nós não conseguiríamos fazer o que o Senhor está pedindo. Nós não temos dinheiro suficiente, é muita gente. E nós, como apóstolos, nós não temos condições de cuidar de toda essa gente, de responder à necessidade de toda essa gente. Percebem? Percebem onde estava a mente de Filipe? A mente de Filipe não estava em Jesus. A mente de Filipe estava nos recursos que eles possuíam ou que eles precisavam. Mas lembra do que eu disse? Que a questão aqui do texto tem a ver com fazermos a obra de Deus. A obra de Deus. E Jesus vai nos mostrar aqui, queridos, que não fazemos a sua obra confiando em nossos recursos. Nós não podemos fazer a obra de Deus confiando nos nossos recursos. Então é preciso que nós estejamos como discípulos, como igreja do Senhor, é preciso que nós estejamos atentos ao momento de Deus.
ao que Deus está fazendo, ao movimento de Deus, e pela fé responder aquilo que Deus está fazendo como Ele requer de nós. Nós somos apenas cooperadores, a missão é de Deus, não é nossa, não somos nós que construímos a igreja, é o Senhor, Ele nos usa, mas se nós não nos colocarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele vai tirar. Preste atenção nisso, se nós ficarmos esperando obter os recursos por nós mesmos para fazer a obra do Senhor, nós perderemos o momento de Deus e a multidão vai embora. Deus não vai ficar esperando, a oportunidade vai passar, vai embora. Se Jesus ficasse esperando que os discípulos arrumassem os recursos, o que ia acontecer com aquele povo? Todo mundo ia ficar passando fome e ir embora. A obra não depende de nós, depende do Senhor, mas nós temos que estar atentos aos movimentos. A igreja precisa estar atenta aos movimentos que Deus está fazendo, para que nós nos envolvamos com o movimento que Deus está fazendo, não nós, mas o movimento que Deus está fazendo, e nos ingressarmos dentro desse movimento de Deus, do vento do Espírito do Senhor. Então vem o ponto central do texto, versículos 8 e 9, diz aí: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Com que Deus alimentava o povo no deserto? Com o que é isto, não é? Era o povo que provia o maná? O que é isto? Era o próprio Deus. Era Deus que cuidava do seu povo. Agora pensa no seguinte, na mente dos discípulos: se 200 denários, que era o equivalente a 1 ano de trabalho, não era suficiente para comprar pão para toda aquela gente, como que eles iam alimentar toda aquela gente com 5 pães e 2 peixes? O próprio André, quando ele dá a sugestão para o Senhor, quase que ele está dizendo assim: desculpa aí o fora que eu dei, que fora que... Ele já está quase saindo aí, gente, desculpa. Quase que ele está pedindo, porque ele achou que ele estava dando um fora, mas não, queridos, não. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, como dissesse assim: é isso que eu quero mostrar para vocês. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês não podem colocar a fé e a esperança de vocês nos seus recursos para fazerem a minha obra. Tudo que vocês precisam é crer em mim, mesmo que os recursos que vocês tenham sejam os mais escassos. Mas creiam em mim, dependam de mim, entreguem nas minhas mãos. E se não tivessem nada, ainda Ele poderia fazer o milagre, porque Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o Criador de todo o universo, Ele não precisa de nenhuma ajuda, basta uma palavra dEle e todas as coisas acontecem. Queridos irmãos, esse é Jesus. Ele não é apenas o profeta, que as pessoas chegam à conclusão no final. Por quê? Porque eles estão lembrando do grande profeta que viria, anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio. Moisés vai dizer que depois dele Deus enviaria um outro profeta, um grande profeta, se referindo à pessoa de Jesus Cristo que viria. Queridos, Jesus é Deus, a obra é de Deus, e nós precisamos entender que é por meio de Cristo que a obra é realizada, e nós precisamos depender totalmente dEle. Então Jesus ordena que o povo se assente. Eram quase 5.000 homens. Os outros textos vão dizer outros detalhes, e vão dizer fora mulheres e crianças. E aí Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes e dá graças. Todos estão olhando para Jesus, Ele está no centro de tudo.
todos estão olhando para Ele, porque tudo vem dele. Os apóstolos agora olham para Ele e esperam dele. A multidão olha para Ele e espera dele, porque Jesus é o centro. É por meio dele que nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, vai dizer o apóstolo Paulo. É dele que vem e é por meio dele. Então ele chama os discípulos, distribui aos discípulos os pães e os peixes, para que eles distribuam então ao povo. Então, irmãos, Jesus está num lugar deserto, sem nenhum recurso, sem nenhum lugar onde eles pudessem encontrar pães, nenhum lugar onde eles pudessem encontrar alimento, apenas com 5 pães e 2 peixes, ele entrega nas mãos dos seus apóstolos, da sua igreja, e a sua igreja, crendo no seu poder, sai em direção à multidão e leva a bênção do alimento provido por Deus através de Jesus para alimentar aquela multidão. Você consegue enxergar toda essa cena? O que é que Jesus está ensinando aqui, queridos? Jesus está ensinando que assim como há uma fome, que o pão pode saciar do nosso estômago, há uma fome na alma de cada ser humano. E essa fome é tão grande que as pessoas tentam suprir esta fome de alguma maneira com seus próprios recursos, com seu trabalho, com seu dinheiro, com seus relacionamentos, com tudo que esse mundo possa oferecer, mas no final elas não encontram nada, porque tudo que nós podemos oferecer a estas pessoas, para a alma destas pessoas, é nada. Só encontram o vazio, a solidão, o medo e voltam para casa como chegaram. Quantas pessoas já estão há anos fazendo tratamento psiquiátrico e tudo que eles podem fazer é dar um remédio de tarja preta e cada vez um remédio mais forte. E aí a gente se entrega a alguma coisa pensando, agora eu descobri, consegui agora resolver o meu problema, agora eu estou feliz num relacionamento, e parece que por um tempo aquele relacionamento preenche a sua alma, aquele vazio, mas passa um tempo, o vazio volta. Daí você pensa assim, não, se nós fizermos uma viagem, aquela viagem maravilhosa dos meus sonhos, e se nós formos para lá, isso vai preencher esse vazio, essa tristeza, eu vou jogar os remédios de novo, e a pessoa vai, fica uma semana, 15 dias, no lugar mais paradisíaco, lindo, maravilhoso, toda feliz, ela volta e o vazio continua lá, porque a fome da alma, nada e ninguém desse mundo pode saciar, só o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro pão para a fome da alma. Ele mesmo vai dizer isso, versículos 35 e 47 e 48, por favor. Versículo 35 diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, quem crê em mim jamais quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Versículos 47 e 48, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Glórias ao Senhor. Meu amado irmão, entenda isso. Se você crer em Jesus, se você abrir o seu coração para Jesus, se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz a Bíblia, você será salvo. Mas você precisa crer, você precisa clamar pelo nome de Jesus, você precisa pedir e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti.
Você precisa reconhecer que nada e ninguém podem preencher esse vazio da sua alma, da sua existência. Nenhum relacionamento. Talvez hoje você se apegue a alguém da sua família que é muito importante, mas essa pessoa vai embora. Ela não é eterna. Ela vai partir desse mundo, e quando ela partir, como será? Você precisa crer em Jesus, você precisa pedir a Jesus: Senhor, eu quero desse pão, dá-me desse pão, Senhor. Eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim. Senhor, alimenta a minha alma com essa verdade, Senhor, porque eu tenho tanta dificuldade de crer, eu tenho tanta dificuldade de me entregar, mas Senhor, tem misericórdia de mim. O que mais Jesus nos ensina aqui nesta passagem, queridos, que é por meio do Evangelho que o pão, que é Jesus, é compartilhado com os famintos. Agora, preste atenção. O Evangelho, num primeiro momento, como os 5 pães e os 2 peixes, parece não ser nada. O que é isto para alimentar uma multidão dessa? O que é isto? Mas aí é que está o grande milagre de Deus. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade. Ninguém melhor do que ele. Em 1 Coríntios 1, 21, ele vai dizer assim: Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É uma loucura. Como é que o Evangelho, vai pregar o Evangelho para alguém, vai mudar a vida de alguém? Se a sua vida não foi mudada, você não vai crer. Você jamais vai pregar. Você jamais vai compartilhar com alguém aquilo que não alcançou a sua própria vida. Pense bem. Quando alguma coisa dá certo para você, o que você faz? Você faz uma viagem, por exemplo. Você gostou do lugar, o que você faz? Alguém fala assim para você: eu estava pensando em tal lugar. Vai lá que é uma maravilha. Você vai ficar e conta tudo que você fez, né? Fala que maravilha que foi porque deu certo para você. Daí você vai assistir um filme, você chega e fala para alguém: rapaz, estou querendo assistir aquele filme. Não vai não, o filme é ruim. O filme é ruim, já conta o filme inteiro para você, você fala: nem vou mais. Mas quando alguma coisa realmente tem valor na nossa vida, a gente compartilha com outros, porque teve efeito na nossa vida. Quando o Evangelho alcança a nossa vida, nós cremos no poder do Evangelho, porque ele mudou a nossa vida. Agora, se não aconteceu nada comigo, como é que eu vou falar para os outros? Primeiro ele tem que alcançar a nossa vida. Paulo ainda vai dizer em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Amados irmãos, o Evangelho de Cristo é a provisão de Deus para saciar a fome da nossa alma. Tanto da alma do incrédulo, quanto da alma do crente. Então Jesus toma aquilo que parece fraco, impotente, os 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para alimentar essa grande multidão? E por meio daquilo, Jesus faz um milagre. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós compartilhamos o Evangelho, crendo no poder do Evangelho que mudou a nossa própria vida, querido, Jesus toma esse mesmo Evangelho, alcança vidas e transforma a vida das pessoas. A questão é: será que nós cremos nisto? Uma terceira coisa que nós aprendemos aqui do texto é que Jesus encarrega a sua igreja de compartilhar o Evangelho com o mundo. A igreja é encarregada para compartilhar o Evangelho com o mundo. Por favor, abra no texto paralelo a esse, o texto de Mateus, porque esse texto de João não nos mostra muito claramente isso. Mas observe só, capítulo 14 do Evangelho de Mateus, onde também nós temos aí o relato do mesmo milagre, mas com algumas nuances diferentes.
Mateus 14, 19. Olha o que diz. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Jesus não entrega direto nas mãos da multidão. Jesus poderia ter feito isso. Gente, vem aqui, quero entregar para vocês. Mas Jesus não faz isso. Jesus entrega primeiro na mão dos discípulos, e os discípulos são encarregados de levarem então a multidão. Por quê? Porque são aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, que têm a responsabilidade de levar e de compartilhar o Evangelho de Cristo com aqueles que ainda nada ouviram dele. Então, se cremos no Evangelho, se o Evangelho alcançou a nossa vida, transformou a nossa vida, mudou a nossa vida, nós temos a incumbência, a responsabilidade de levar o Evangelho às pessoas. O apóstolo Paulo dizia: sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Não era porque ele era apóstolo, mas porque o Evangelho o alcançou. Como ele vai ficar só para ele com aquele tesouro que mudou a vida dele? É impossível, queridos. Quando o Evangelho transforma a nossa vida, ele nos liberta do orgulho, da vaidade, ele nos liberta do egoísmo, ele nos liberta do autocentrismo, ele nos faz altruístas, ele nos faz generosos. Nós queremos compartilhar com outros aquilo que Deus fez na nossa vida. E aí, queridos, Paulo vai falar lá para Timóteo, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, bem lá no finzinho da sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Diante desta verdade, Paulo vai dizer a Timóteo, e eu creio que é o que o Espírito Santo de Deus vai dizer a todos nós. É o que o Espírito Santo está dizendo a todos nós aqui. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5, ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra que é o Evangelho. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos irmãos, o que Jesus está fazendo aqui através desse milagre não é diferente do que o apóstolo Paulo disse. Ele não nos encarrega de outra coisa em nossa vida enquanto aqui estivermos, senão de levar o Evangelho de Cristo a todos os homens. Ainda que você não saiba muitas coisas, que você não tenha tido privilégio, condições de ter estudado, isso pouco importa. Nós não fomos chamados para divulgarmos o nosso conhecimento às pessoas, mas nós fomos chamados e nós somos comissionados a pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações, com a nossa simplicidade, do nosso jeito, mas sendo fiel na entrega do Evangelho. É isso que Deus requer de todos nós, não pão falsificado, mas o pão que desceu do céu. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a provisão de Deus para a fome da alma não está em nós, não está em nossas ideias, as nossas boas ideias, nem em nossos recursos, não está na política, não está na justiça social, mas está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
como igreja, nós precisamos olhar para o mundo com os olhos de Jesus, como Jesus olhou. Porque quando Jesus mandou o povo sentar ali de 100 em 100, 50 em 50, vai dizer o outro texto, organizando toda aquela gente, é para que o seu povo, para que a igreja do Senhor, ali nos apóstolos, pudesse olhar para toda aquela gente, como se Jesus estivesse dizendo: vem daqui onde eu estou, olha para toda essa gente. Erguei os olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Os campos já estão brancos, mas faltam trabalhadores. Quem irá levar o Evangelho? Quem irá pregar o Evangelho de Cristo? Nós quase não temos tempo, não é verdade? Nós falamos: eu não estou tendo tempo, estou trabalhando demais. Tenho tantos afazeres, minha vida está muito corrida. Não tenho tempo de orar, não tenho tempo de pregar o Evangelho, porque eu estou construindo o meu reino. Mas a Bíblia Sagrada diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Preste atenção, eu não estou falando venha para a igreja. Você está entendendo isso? Eu estou falando vá para o mundo e pregue o Evangelho. Leve o reino de Deus. Vir até para a igreja é mais fácil. Mas o que o Senhor está dizendo é: coloca os olhos para fora, vejam as pessoas. Elas precisam, elas estão famintas. São como ovelhas sem pastor, que precisam do pão. Jesus é o pão que desceu do céu. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, do que Ele fez na sua vida, do que Ele fez por você. Fale do que Ele fez lá na cruz. Diga que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas creia nisso e pregue o que faremos para realizar as obras de Deus. Jesus responde: creia naquele que Deus enviou, creia nele. Esse é o Evangelho, queridos, o Evangelho. Precisamos olhar para o mundo ao nosso redor. Precisamos ver as oportunidades. Estava conversando ontem à noite lá em Marília com o meu primo, que é pastor lá. E ele estava dizendo: nossa igreja, falei, vocês estão já construíram um templo novo? Não, está terminando, nós vamos agora para o templo novo. Como vai ser? É para 3.000 pessoas sentadas. Você já pensou o que é isso? Só que é para 5.000 na realidade o plano. 5.000 pessoas sentadas. Se uma igreja pode alcançar 3.000, 5.000 pregando o Evangelho, você pode entender isso? A esposa dele hoje é da liderança da igreja. Ela não falava nada. Pensa numa pessoa extremamente tímida. Uma pessoa extremamente tímida, jamais tinha falado à frente da igreja. Hoje ela está na liderança do trabalho, junto com outros. Ele é pastor auxiliar lá. Pastor auxiliar. Prega o Evangelho. Os campos estão brancos. Nós perguntamos: por que às vezes acontece ali e não acontece aqui? Prega o Evangelho. Pregue o Evangelho. São as mesmas pessoas que precisam de Cristo, só que alguém está pregando, elas estão vindo. Pregue o Evangelho. Dê testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida e ore por estas pessoas. Compartilhe o Evangelho. São as oportunidades. Oportunidades. Quando fizermos isso, queridos, veremos os milagres de Deus. Veremos vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, e o próprio Evangelho vai gerar outros recursos para serem empregados na obra. O que aconteceu depois? Eles compartilharam, e o milagre aconteceu não só na vida daquelas pessoas que estavam ali, mas sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e Jesus falou: não joga isso. Não desperdiça isso. Isso é fruto do que vocês estão crendo e fazendo aqui.
compartilhem com outros, continuem compartilhando. Este é o milagre do Evangelho, a multiplicação. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém e discipulamos aquela pessoa, de 2 se formam 4, de 4 não se formam 8, se formam 16. É a multiplicação, não é a soma apenas, é multiplicação. Porque 4 vezes 4 é 16, ainda é, né? Estou certo? É um milagre da multiplicação de discípulos, como o milagre da multiplicação dos peixes. Meu amado, o pão é o alimento mais básico da vida. É o alimento mais básico. Hoje ele não está tão barato quanto ele já foi. Mas você compra um pão aí por 90 centavos, R$1, até dependendo do lugar, você pode até comprar um pouco mais barato, depende de onde você comprar. Mas o pãozinho francês, é o alimento mais básico. Está na mesa do pobre e está na mesa do rico. O pão faz todo mundo igual. A não ser a padaria que você compra, né? Mas o pão você pergunta, que pão que você come? Pão francês. E você francês? E você francês? É o pãozinho que está na nossa mesa. É do pobre e é do rico. Porque o pobre e o rico precisam do pão. O pobre e o rico precisam do Evangelho. O pobre e o rico precisam de Jesus. Todos precisam do Senhor Jesus Cristo. Todos carecem da glória de Deus. E nós precisamos pregar o Evangelho a todos. Vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não queira você dar um jeitinho. Quando você encontrar uma pessoa que você percebe que a pessoa não está bem em alguma coisa, não fala assim, toma o remédio tal, eu tomei um remédio, foi tão bom para mim. Fala de Jesus, meu Deus do céu. Ah, eu fui no médico que foi tão bom, ele resolveu meu problema. Mas Jesus não. Jesus, não fala nada de Jesus. Fale de Jesus. Compartilhe Jesus. Queridos, se nós não cremos no Evangelho, como outros crerão? Se nós não cremos no poder do Evangelho, como poderemos esperar que outros crerão? Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu quero terminar com 2 histórias. Uma delas eu já contei aqui algumas vezes. De um médico muito querido, amado, amigo querido. Faz muitos anos que eu não vejo. Acho que já faz uns 28 anos que eu não vejo. Mas ele foi meu professor de escola dominical, da mocidade. Doutor Abdala Atik, lá em Jaú, médico pediatra. Não havia uma pessoa que entrasse no consultório dele, que antes da pessoa sair, ele não dissesse à pessoa, posso falar uma coisa para você? E falava de Jesus à pessoa. Muitas vidas foram alcançadas através da vida daquele homem. Ele estava no espaço dele, pregando o Evangelho. Ele falava, ele recebeu o título uma vez de cidadão jauense. Eu fui lá, ele é da minha igreja natal. Fui lá. Eu estava no seminário na época. Ele foi lá, ele falou, olha, pegou aquele título, ele agradeceu, falou, muito obrigado a todos. Mas eu quero dizer que o título mais importante que eu já recebi na minha vida foi um dia saber que eu sou filho de Deus, que Jesus Cristo morreu no meu lugar e deu a sua vida por mim. Pregou o Evangelho, prefeito, vereador, estava todo mundo lá e ele pregando o Evangelho. Testemunhando, ele falou 40 minutos do Evangelho de Cristo. Do Evangelho. Ontem eu fui lá em Marília, ontem à noite, no aniversário da tia Jaci, que completou 70 anos. Tia da Simone, ela já veio aqui na nossa igreja um dia. A tia Jaci é uma mulher muito simples. Simples, lutadora. Quando a mãe dela ficou grávida dela, naquele ano o pai dela morreu. Ela jamais conheceu seu pai. Ela era a última filha de uma família grande, de vários homens e 2 mulheres.
E a pobreza era tanta, eles foram morar no fundo da igreja. A avó Séfora foi ser zeladora da igreja, era o único emprego que ela conseguiu. Foi ser zeladora da igreja e ali cuidar de todos os filhos. E a Jaci era mais novinha. Jaci teve o privilégio de ter sido criada na igreja desde pequena. Mas quando eu era pastor em Marília, tive o privilégio então de conhecê-la. A Jaci morava, não sei quantos daqui conhecem Marília, mas a cidade de Marília, como nossa cidade aqui, tem a rodovia BR-153, tem bairro do lado de cá e tem a cidade do lado de cá. Ela morava do lado de cá da BR-153, que é o Jardim Bandeirantes, lá em Marília. Ficava mais ou menos uns 5 quilômetros da igreja onde eu pastoreava, na Avenida República, lá em Marília. A Jaci ia a pé, de domingo de manhã e domingo à noite para a igreja, com a menina e o menino. A outra filha já estava, ia com o namorado em outra igreja. Ia a pé, todos os domingos, de manhã e à noite. 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar, 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. 20 quilômetros todos os domingos, andando para ir à igreja, voltando da igreja. A Jaci morava numa casa de madeira, numa descida, assim, um lugar horrível. Foi a casa que eles conseguiram comprar. O marido também muito simples, ele não acompanhava na igreja, ela ia sozinha. Criou os 3 filhos na igreja. Os 3 filhos continuam até hoje na igreja. Foram os filhos que fizeram a festa para ela, um culto e uma festa de gratidão para ela, ali dos 70 anos. Todos os netos dela estão na igreja, e firmes. Fizeram uma homenagem linda lá para ela, agradecendo pela mulher de Deus que ela é na vida deles. Todos os irmãos estavam lá, os vivos, só o meu sogro é falecido, né? Dos outros irmãos estavam lá, e um que não pode mais estar porque está com Alzheimer e muito doente, ele e a esposa lá no Mato Grosso. Mas todos estavam lá, amigos estavam lá, discípulos da Jaci estavam lá. Ela nunca estudou em faculdade. Não sei nem se ela chegou a terminar o 2º grau, nunca perguntei para ela, mas acredito que não. Sempre trabalhou em trabalhos muito simples. Mas o que me chamou a atenção foi no final, depois que eu havia pregado, dirigido o culto, os filhos falaram: nós temos agora, mãe, uma homenagem para a senhora. Eram 5 missionários. 5 missionários. A Jaci, ela é aposentada. Ela sempre ganhou o salário mínimo. Ela é aposentada. Ela ganha R$1.300 por aí, né, que é o salário mínimo. E os 5 missionários, agradecendo a Deus pela vida da Jaci, porque todos eles recebem uma ofertinha dela todo mês. 5 missionários. E quando foi dada a palavra a ela, ela falou assim: os médicos me disseram que eu não posso mais ajoelhar para orar, mas a minha vida é de Jesus, e eu ajoelho e eu oro, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Enquanto eu viver, Jesus será o meu maior tesouro. A minha vida é de Jesus. Glórias a Deus, queridos. Ah, meus amados irmãos, Deus nos chama a pregar o Evangelho que mudou a nossa vida. Tem também que ser a nossa maior alegria, o nosso maior prazer, nossa maior motivação para viver e falar para os outros daquilo que Ele fez em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que esse pão bendito, cada dia mais alimente a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Nós vamos louvar a Deus